porque a palavra gera vida em nós. Vai muito além do sermão de um homem, mas tem a ver com a palavra de vida que é liberada sobre nós. A verdade é que antes de Deus estabelecer inúmeras coisas, Deus estabelece ambientes para isso. Então, antes de Deus criar o homem, Deus estabelece o ambiente propício para o homem. Antes de Deus estabelecer promessas, Deus prepara ambientes para que você consiga romper e viver promessas. Quando a gente vê a história de Jesus, por exemplo, chegando na terra natal, a Bíblia diz que quando ele chega lá, não pôde fazer muitos milagres ali, porque os homens não confiavam na palavra que ele carregava. Os homens questionavam se de fato ele era o Messias. Jesus ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas que estavam ao redor dele não geraram um ambiente de fé para que milagres fossem manifestos. Nos momentos a gente vê pessoas que não faziam parte daquele circuito e eles ativaram milagres, eles correram atrás de milagres, eles tocaram em Jesus e receberam milagres. Como aquela mulher no meio de uma multidão, ela avança no meio de uma multidão, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Como aquele cego que ele está clamando por Davi, a multidão está dizendo para que ele se cale, está falando: olha, o mestre não pode parar, o mestre não vai te ouvir. E quanto mais tentavam calá-lo, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe, homens que estavam fora do circuito conseguiram viver milagres porque avançaram na direção de Jesus. Da mesma forma, a gente percebe que em lugares em que o próprio Jesus foi, milagres não aconteceram porque não havia ali um ambiente de fé que gerava milagres. Então, aleluia, vem sobre nós, Jesus, aumenta a intensidade da tua presença. Diz que em teu nome nós faríamos os mesmos milagres que o Senhor fez e coisas ainda maiores faríamos. Eu te peço em nome de Jesus, pessoas assustadas, homens e mulheres em crise, pessoas que talvez estejam vivendo um momento bom, parece tudo bem, mas falta algo para preencher o vazio que existe dentro de si. Talvez aquilo que um dia eles imaginaram que preencheria esse vazio, eles chegaram até esse momento e continuam se sentindo vazios. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, se revela para nós. Revela, Pai, o propósito pelo qual nós fomos gerados. Revela. Jovens que viviam em pecado estão se sentindo sujos, com vergonha para voltar para a casa do Pai. Nós declaramos em nome de Jesus toda vergonha caindo por terra, todo medo sendo desfeito, toda a preocupação saindo do lugar de governo da tua história e a paz de Deus tomando o lugar de governo na tua história. Nós oramos por quebrantamento, Pai, uma unção tocando pessoas que estão ouvindo agora essa palavra e elas sendo quebrantadas, Jesus, quebrantadas. Nós oramos por quebrantamento, corações de pedra sendo transformados em corações de carne. Nós oramos por quebrantamento, Jesus, corações machucados sendo restaurados, corações, Pai, em pedaços sendo refeitos, Pai, corações sem esperança recebendo agora a esperança da glória. Pai, nós oramos em nome de Jesus, a alegria da tua salvação invadindo as nossas casas, a alegria da tua salvação invadindo a nossa mente, os nossos pensamentos sendo lavados com a água da vida, os nossos pensamentos sendo lavados com a palavra de cura, os nossos pensamentos sendo lavados com a tua palavra de ressurreição. Obrigado, Jesus, por cada milagre que está sendo gerado. Jesus, nós liberamos agora palavras de vida invadindo quartos escuros, liberdade para o teu agir. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu creio que existem pessoas que já foram curadas. Você que está assistindo agora a mensagem, e o tema da live de hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre medo. E eu não vou falar sobre esses desafios como uma análise a respeito deles. Eu não quero ser simplista nas minhas respostas, mas eu quero falar a respeito daquilo que a palavra diz, e é tudo que você precisa para romper em fé, é tudo que você precisa para avançar, para viver o sobrenatural de Deus, é tudo que você precisa para que aquilo que um dia tentou paralisar você não te paralise mais. O medo não paralisa aqueles que tiveram a revelação do amor de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pastor, mas eu amo Jesus, eu creio que Jesus me ama também, eu sou cristão e ainda assim eu sinto medo, eu deixei de ser cristão, por isso eu estou fraco na minha fé. Não, entenda, a fé não é a negação do medo, e é sobre isso que eu quero. O evangelho não é fuga,
Evangelho não é fuga. Tem muita gente que não está acontecendo. Não. O evangelho não é você fingir que não tem algo acontecendo. O evangelho é você não se curvar àquilo que está acontecendo. O evangelho não significa você fingir que a depressão não existe. O evangelho significa você dizer para a depressão: você não faz parte do plano original de Deus para mim, por isso eu não aceito essa realidade sobre mim. Sabe, fé não é a negação de realidades. A fé é a autoridade sobre as realidades. A fé é estabelecer novas realidades. É por isso que a fé manifesta o sobrenatural. Ou seja, existe o natural. Natural é aquilo que acontece naturalmente, faz parte dos nossos dias, faz parte da nossa natureza. Doenças, dificuldades, desafios, medo, ansiedade, depressão, isso é natural. Se você está se sentindo assim, não se sinta sujo por isso, não se sinta culpado por isso, não se sinta fraco por isso, não se sinta menor por isso ou diminuído. Não, por favor, entenda, isso é natural. Deixa eu estar preocupado porque você tem sentido isso. Deixa eu te falar, isso é natural. Agora, existe algo sobrenatural, e essa é a chave de milagres. A chave para viver milagres é entender que existe algo sobre aquilo que naturalmente acontece. E isso só está disponível para aquele que crê. O sobrenatural é disponível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz em outro momento: olha, se você crê e não duvidar, se você crer no teu coração e não duvidar, ou seja, é necessário crermos, declararmos e não duvidarmos. É por isso que a gente só vive milagres quando a gente permanece firme, quando a gente permanece em fé, quando a gente é constante, porque não adianta crer e declarar se depois de um tempo você começa a duvidar se de fato Deus pode fazer, se de fato aquele milagre vai acontecer. Não deixe as dúvidas roubarem o teu milagre, não deixe as dúvidas roubarem a tua paz, não deixe as dúvidas. Deixa eu te falar, a dúvida é muito pior do que qualquer outro inimigo que a gente tem enfrentado ultimamente, porque a dúvida coloca em xeque as certezas de Deus, as verdades de Deus. A dúvida coloca em xeque as verdades que nós temos a respeito de nós mesmos. A gente começa a duvidar se de fato nós somos quem a Bíblia diz que nós somos. A gente começa a duvidar se de fato a gente vai viver as promessas que Deus nos disse que a gente vai viver. Irmão, o medo nada mais é do que uma confiança maior naquilo que pode não acontecer, do que uma segurança naquilo que Deus disse que faria. Isso é muito poderoso, presta atenção nisso. O medo é do que uma confiança maior naquilo que pode não acontecer, do que o nosso descansar naquilo que Deus disse que faria. Ou seja, a fé é confiar no que Deus disse que faria. O medo é alimentado pelas nossas dúvidas, porque a dúvida significa incerteza, ou seja, você não sabe do seu amanhã, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai romper. Então essas dúvidas começam a moldar a tua forma de enxergar o mundo. Algo acontece, você não tem mais tanta certeza se você vai permanecer, você começa a duvidar: será que eu permanecerei? Será que eu vou conseguir vencer mais essa batalha? O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque quando eu tenho a revelação do que Jesus foi capaz de fazer por mim, eu não tenho dúvidas se Ele faria mais uma vez, se eu precisasse. Pastor, qual que é o sentido da cruz? A cruz significa que Jesus, ele rompeu todos os limites. Não é necessário uma nova cruz, porque aquilo que Jesus fez estabeleceu a paz pelo sangue dele para sempre. Não é necessário uma nova cruz, porque aquilo que Jesus fez estabeleceu a cura para aqueles que creem nele para sempre. Não é necessário um novo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque aquela cruz significa a remissão do pecado daqueles que se arrependeram e confiaram em Jesus para sempre. Ele continua intercedendo por nós hoje. O mesmo Jesus que se entregou à morte por você é o Jesus que continua liberando palavras de vida sobre você. É o mesmo Jesus que continua intercedendo por você. Jesus diz: olha, não existe outro caminho que leve ao Pai senão através de mim. Não, Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele intercede por nós. Agora que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, agora nós podemos entrar com ousadia na presença dele. Nós não temos mais separação, nada nos afasta do nosso Pai, nada nos divide do nosso Pai, nada, porque você tenha livre acesso a quem Deus é, você tem livre acesso ao que Deus pode também. Ei, Jesus continua mudando histórias. Ei, nada mudou nos céus. Efésios diz: olha, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades em lugares celestiais.
A Bíblia está dizendo, olha, a tua carne não é contra pessoas, a tua batalha não é contra pessoas, a tua batalha é contra aquilo que se levanta contra você nas regiões celestiais. Existem batalhas espirituais travadas tentando fazer com que você não avance. Pastor, como que eu posso avançar então com tantas coisas se levantando contra mim? É simples, é você buscar no único lugar que existe abrigo, a tua segurança, buscar em Deus a tua confiança, buscar socorro presente na hora da angústia. E sobre medo é natural, depressão é natural, ansiedade é natural, incertezas são naturais, mas Deus nos chamou para viver debaixo de uma nova realidade, viver debaixo de um mover sobrenatural. Eu tenho uma nova realidade agora estabelecida sobre mim. É isso que eu quero te convidar a viver a partir de hoje. Pastor, e quando o medo bater a porta, diz para ele que alguém bateu na porta antes e já entrou. Quando Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, significa que quando a gente deixa Jesus entrar, a próxima pessoa que bater na porta do teu coração e tentar entrar, você pode dizer, ei medo, existe alguém que já entrou aqui primeiro, ei aflição, ei incerteza, ei inconstância, ei depressão, ansiedade, existe alguém que já bateu a porta primeiro e eu deixei entrar. Jesus é o Senhor da minha história, Jesus ocupou todo o meu vazio, Jesus preencheu todas as minhas aflições e transformou em convicções. Jesus pegou todo o meu choro e transformou em alegria. Jesus pegou todas as minhas doenças e transformou em cura. Jesus pegou toda a minha preocupação e transformou em paz, que excede o entendimento. É isso que você vai dizer quando o teu medo chegar. Compartilhando aqui, evangelho não é fuga, não é anestesia, não é fingir que não está acontecendo, mas governar sobre o medo. Eu lembro que eu preguei alguns anos atrás uma mensagem e falava sobre Paulo e Silas na prisão. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Paulo e Silas, eles estão presos. Diz que eles começam a louvar. Irmão, louvor é uma expressão de gratidão, louvor é uma expressão de confiança, louvor é uma expressão de fé. É por isso que nos momentos mais difíceis, quando a gente consegue louvar, quando a gente consegue adorar, expressar aquilo que a gente carrega, é por isso que o inferno ele se assusta quando alguém que sabe quem é em Deus não recua quando algumas coisas se levantam. Paulo e Silas estão exatamente nessa posição. Eles estão presos fisicamente, mas o espírito deles é livre. E por isso que eles estão em cadeias, mas adorando ao Deus vivo. E a Bíblia diz que enquanto eles adoram, houve um terremoto, portas das cadeias se abrem. Mas a Bíblia continua dizendo que Paulo e Silas não foram embora. Paulo e Silas não fugiram. Eles saem daquela cela e tem um soldado que ele está quase se matando, porque ele viu que todos os presos agora estavam livres e ele imaginou que poderiam fazer um motim contra eles. Paulo diz, não faça isso, não faça isso. E aí esse soldado diz, o que eu preciso fazer para receber essa paz? O que eu preciso fazer para ter Jesus na minha vida? Ele diz, apenas crê e será salvo tu e a tua casa. Diz que aquele soldado então leva Paulo e Silas para a casa deles. E Paulo prega sobre Jesus. Toda a família dele se converte e é batizada. E no dia seguinte, soldados vão então até a casa daquele soldado para dizer, olha, pode liberar Paulo e Silas, eles estão soltos. Paulo e Silas dizem, olha, a gente não vai embora até que aqueles que vieram nos prender venham nos libertar também. E aí, por que Paulo e Silas não saíram da prisão assim que as portas das cadeias se abriram? Porque se eles saíssem da prisão sem terem sido perdoados, eles não seriam livres, mas seriam considerados fugitivos. Não queriam fugir, eles estavam esperando a ordem de liberdade que viria sobre eles. Então, quando os mesmos homens que o prenderam vão agora até eles libertarem, eles podem caminhar pelas ruas sem ter nenhuma condenação sobre si. A mesma realidade que se manifestou quando Paulo e Silas estavam na cadeia se manifesta sobre a nossa história também. Às vezes algumas portas se abrem e a gente quer fugir do passado, a gente quer fugir do pecado, a gente quer fugir do medo, a gente quer fugir da depressão. E é por isso que talvez você ainda não tenha conseguido vencer, porque evangelho não é fuga, evangelho é governo sobre tudo aquilo que um dia te tornou cativo. Evangelho é governo sobre tudo aquilo que um dia tentou paralisar você. Evangelho é você falar, ei, eu não estou fugindo do pecado, agora eu governo sobre ele. Eu não estou fugindo da depressão, agora eu governo sobre a depressão. Eu não estou a palavra de Deus sobre a minha vida e é ela quem governa os meus passos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sabe? A palavra de Deus diz lá em Salmos 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor,
e ele deleita-se no seu caminho. E aqui tem uma chave poderosa para você, recebe isso no seu coração. E a Bíblia diz: e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Irmão, a Bíblia está dizendo: olha, ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta. As chaves que a gente encontra nesses textos são: um homem bom pode cair, porque a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que caia. Então, um homem bom, ele pode se cansar, acontece, ele pode se frustrar, ele pode se entristecer, isso acontece. Eu não estou dizendo que é o ideal, mas acontece. Agora o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cair, se cansar, se frustrar, pensar em desistir, é um momento, é temporário, mas não é o que Deus tem para você. Por isso que ele diz: ainda que aconteça, o Senhor te colocará de pé. Ou seja, ainda que isso aconteça, a última palavra ainda vem de Deus. Deus está dizendo para você: esse não é o final da tua história. 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ele tem prazer no seu chamado, ele tem prazer no seu propósito, e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Ei, a última palavra sobre você vem de Deus. Você não vai ficar no lugar da tua queda, você não vai ficar no lugar do teu desânimo, você não vai permanecer no lugar da tua depressão, você não vai ficar no lugar da tua vergonha, no lugar da tua crise, no lugar do caos. Você não vai permanecer no lugar da doença, no lugar de liberar uma palavra de vida sobre você. Tudo isso é momentâneo, mas existem palavras eternas de Deus sobre você, e são elas que vão definir até onde você vai. Ei, Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: ainda que você tenha caído, ainda que você tenha se frustrado, ainda que você esteja cansado, sou eu quem libero a última palavra sobre você. Permaneça de pé, fique de pé agora. Se você está cansado, Deus está dizendo: pega o teu leito, pega a tua maca e anda. Enfermo, Jesus está dizendo: ei, o que queres que eu te faça? Qual é a enfermidade que você tem? Agora seja curado pela tua fé. Vá, a tua fé te salvou. Ei, Jesus está dizendo: não transforma como o estado final da tua história aquilo que é só um momento aos meus olhos. Ei, entendemos o tempo Cronos, e na maior parte das vezes talvez nem entendemos tão bem assim. A gente está ansioso porque quer antecipar futuros, às vezes depressivo porque a gente quer viver no passado. Mas entenda isso, ainda assim a gente consegue discernir um pouco o que é o Cronos. Cronos significa o tempo dos homens, o tempo natural, mas a gente precisa entender que acima do Cronos existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Você talvez ainda não tenha visto, e Deus está falando: ei, aquieta a tua alma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus, a última palavra ainda é a minha. Deus, mas eu não sei como é que vai terminar, eu não sei qual é o final dessa história, os meus olhos não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Deus, eu estou com vontade de desistir, eu estou cansado, eu estou me sentindo humilhado, eu estou triste, ou talvez vocês assustados, eu não sei qual é o momento. Irmão, essa palavra não é só para quem está vivendo isso hoje, mas essa palavra carrega chaves para que você não viva isso amanhã. Sabe, os momentos que você está vivendo, você pode estar vivendo os melhores dias da tua vida, ou você pode estar vivendo momentos de crise também. Eu continuo sendo a sua melhor escolha, eu continuo sendo a sua esperança. Aqueles que confiam no Senhor descansam nele. Jesus está dizendo para você: cara, entrega os teus piores dias para mim, mas entrega os teus melhores dias também. Entrega os teus dias de choro, de medo, de crise, de doença, mas entrega os teus dias de alegria também, de conquistas, quando tudo vai bem. Eu não sou uma resposta só quando tudo vai mal. Eu sou a única coisa capaz de preencher o teu vazio, independente da tua estação. Tá tudo bem? Jesus é a esperança. Tá tudo mal? Jesus continua sendo a esperança. Tá tudo claro? Jesus é a esperança. Tá tudo incerto? Jesus continua sendo a esperança também. As estações não mudam a identidade de quem Ele é. É por isso que Ele se revela para nós como uma rocha. Ou seja, uma rocha é inabalável. Ela foi estabelecida e ela não vai sair do lugar. Deus está dizendo para nós: eu sou o que sou. E no meio de uma geração tão instável, nada melhor do que descansar nos cuidados de um Deus estável. No momento em que tudo parece incerto, Deus está falando: nada melhor do que se prender a palavras de vida e você entender qual é o destino que eu tenho para você. Irmão, não existe nada mais seguro do que correr riscos com Deus.
Salmo 50:15 diz: clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Sabe, se nós perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Mas não perder a fé, você não perdeu nada. Porque um homem que perdeu tudo, mas tem fé, ele pode recomeçar. Porque por mais que você esteja abastecido de tudo que as tuas mãos conseguiram conquistar, você sabe que existe um vazio dentro de você que nada do que você conquistou consegue preencher. Eu acho maravilhoso isso. Eu já tive momentos de altos e baixos, de recomeçar o ministério, recomeçar geograficamente, recomeçar financeiramente. Eu já falei sobre isso em algumas pregações. A minha família quebrou financeiramente, a gente precisou recomeçar. A gente perdeu tudo que tinha e precisou recomeçar. Se a gente perdesse tudo que tem de novo, eu sei por onde recomeçar, porque eu lembro quem recomeçou tudo para mim alguns anos atrás. A gente simplesmente disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não consigo, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta.